E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô aqui hoje na webcam porque eu quero compartilhar com vocês os melhores atalhos dentro do Photoshop, ou pelo menos os que eu mais uso, né? Eu acredito que vai facilitar a sua vida, seu trabalho aí dentro do Photoshop. Se você é um profissional de design, marketing, arquitetura ou fotografia, enfim, qualquer área que você utiliza a ferramenta, você deve saber que os atalhos facilitam e muito a vida do profissional, porque diminui muito o seu tempo para concluir suas peças, seus trabalhos. Então, vamos para o Photoshop. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu estou aqui com o meu Photoshop aberto. A versão do meu Photoshop é a 22.2, é o Photoshop 2021, atualizadíssimo aí pela Creative Cloud. E eu criei um novo documento. Já vamos começar com as dicas. Se você não sabe o atalho para criar um novo documento, arquivo novo, né? Aqui, ó, ele tá aqui. Ctrl N. Ctrl N, aparece essa tela já direto, você consegue criar seu novo documento, né? Mas vamos lá, criei um documento aqui, em branco. E vamos falar primeiramente das ferramentas aqui do lado. Essas ferramentas, elas vão variar, né? A utilização delas vai variar de acordo com seu trabalho. Algumas você vai usar mais, outras você vai usar menos. Como você consegue saber o atalho dessa ferramenta? É só você posicionar o mouse em cima dela. Ó, deixa parado, ele vai te mostrar qual que é. Eu sugiro muito que você decore as principais, aí, as que você utiliza mais, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Muito, muito, muito. Especialmente essas que são mais usuais, né? Que são as que, independente de tudo, são mais utilizadas. As que eu uso mais. Bom, o V, que é a seta, que é o mover, né? Ferramenta de seleção, ela é essencial, você tem que voltar para ela toda hora. Eu uso muito o B, que é o pincel, aqui. O E, a borracha. O G também é o degradê. O U, que é a forma, também uso muito. O T, que é o texto. P, a caneta. E todas essas ferramentas você pode visualizar aqui, ó. E ver qual que é o atalho delas ali do ladinho, ó. Tá vendo? Parece. Ferramenta degradê, G. Isso você vai decorando com o tempo, não tem problema você não saber todas. Até porque acho que nem precisa saber todas mesmo. Agora, você já deve ter percebido, ó. Existem ferramentas que ficam em segundo plano dentro do atalho. Mesmo atalho V para essas duas. Como que eu consigo trocar através do atalho para a de trás? No caso, eu quero a prancheta aqui, ó. Não quero mover. Eu estou com uma outra ferramenta e quero ir para a prancheta. Você vai utilizar o Shift e o atalho. Então, Shift V, olha lá, eu altero lá em cima. E aí eu consigo selecionar a prancheta sem ir manual lá com a seta do mouse. Mesma coisa para as outras, ó, B, estou com um pincel. Vamos supor que eu quero esse pincel aqui de mistura. Eu vou apertar Shift B, né? B que é o atalho. 2, 3. Olha lá, ó. Já está selecionado. Rodei ele, ó. Pincel de mistura. É isso sobre essas ferramentas daqui. Repetindo, a V é a que você mais vai utilizar. Então, se você já puder ir utilizando através desse atalho, quando você quiser ela e ela não estiver automaticamente selecionada, porque essa opçãozinha aqui, ó, vai te ajudar nessa fluidez, né, dentro da seleção, mas o atalho é o V e você já pode ir treinando a apertar ela. Vamos falar agora sobre as cores, que eu acho que é bem legal, de preenchimento e opacidade aí. Vou fazer umas formas aleatórias só para a gente ter alguma coisa para exemplificar. Deixa eu colocar outra cor, beleza. Bom, temos aqui 3 formas bonitinhas. E o que acontece? Essas cores aqui, ó, cor de primeiro plano e cor de segundo plano do Photoshop, que são as cores que você consegue selecionar com o conta-gotas, que é o atalho I, né? Ela fica mudando ali e você consegue aplicar esse preenchimento em formas ou em seleções ou em qualquer outra coisa dentro do Photoshop.
tá bom? Então vamos lá, eu quero aplicar esse azul aqui, ó, que está selecionado nesse outro retângulo. Como que eu faço isso? Levando em consideração que é uma cor aqui que está em primeiro plano, né? Eu uso o Alt Backspace. E se eu quiser utilizar o branco, que está em segundo plano, eu vou utilizar o Ctrl Backspace. Isso é muito útil, pessoal, porque você consegue fazer uso do conta-gotas, sabe? O conta-gotas ele puxa a cor, mas o preenchimento, o conta-gotas, ele não funciona da forma que o Illustrator funciona dentro do Photoshop. Se eu tiver com a ferramenta selecionada e eu ir pro conta-gotas, ele deseleciona e ele seleciona o conta-gotas. Eu não tenho mais isso daqui selecionado, sabe? Então, se eu selecionar, puxar uma cor aqui, esse cinzão do fundo, ele não vai. Mas se eu apertar o V e eu voltar para ela e apertar o Alt Backspace, eu preencho com a cor lá de cima. Tá bom? Então, sobre isso, essa é a dica principal. Vamos falar agora sobre seleção, que é uma ferramenta super utilizada aí para a galera da fotografia. Do design também, mas da fotografia utiliza muito a seleção. São duas diquinhas básicas. Ó. Tem alguma seleção aqui que eu fiz, normal, né? Não quero mais essa seleção. O que eu faço? Ctrl D. Com Ctrl D você remove a seleção. Vou voltar ela no Ctrl Z, né? E aí, se eu quiser inverter essa seleção, quero selecionar outra coisa, Ctrl Shift I. Selecionei outra coisa. Vamos preencher com a ferramenta Alt Backspace que a gente aprendeu agora há pouco. Ó, tá com um cinzão selecionado, né? Lá no primeiro plano, Alt Backspace. Ah, tá. Aqui. Eu não posso jogar preenchimento em cima de nada. O Photoshop tem isso, eu tenho que criar uma nova camada. Com uma nova camada e selecionado, vou preencher em cima dessa camada a seleção. Agora vai dar certo. Ó. Vou inverter de novo, Ctrl Shift I, inverti, e vou puxar um vermelhinho aqui, vou preencher dessa cor agora. Beleza? Quero remover essa seleção, não quero mais ela, Ctrl D. Legal, né? Olha aqui, já temos essa forma. Não vou apagar ela não, vou deixar ela aqui. Agora vamos falar sobre pincel. Pincel aí que é imprescindível também. Tem algumas dicas para vocês em relação ao pincel. Primeiramente, em relação ao tamanho do pincel. Você tem aí no seu teclado duas teclas muito importantes para o Photoshop. Que ele vai utilizar para tamanho de área de aplicação da ferramenta. No caso, o pincel ele vai aplicar, né, uma cor em cima de uma camada e tal. Vai passar, vai ter uma aplicação. E aí você consegue aumentar ou diminuir com as teclas de abre colchete ou fecha colchete. O fecha colchete você aumenta, você amplia. E o abre colchete você diminui o pincel. Tá bom? Outra dica. Não quero aumentar e diminuir assim. Eu quero aumentar e diminuir de um jeito que eu consiga controlar, inclusive, a dureza do pincel. Você vai manter o Alt pressionado. E aí você vai selecionar o botão direito do mouse. Quando você fizer isso, você vai já ver a área de aplicação. Se você subir, você consegue controlar a dureza. Subir e descer. Ó, eu subo, a dureza do pincel diminui. Eu desço, a dureza do pincel aumenta até chegar no 100%, que ele fica assim. E se eu quiser ir para a direita, eu aumento o pincel. E se eu quiser ir para a esquerda, eu diminuo o pincel. Então vamos lá de novo. Eu mantenho a tecla Alt pressionada e eu clico com o botão direito do mouse. E aí você já libera isso. Legal, né? Importante também. Se eu quiser usar esses atalhos na borracha, por exemplo, eu consigo. Vendo? Não é aplicado somente a isso. Todas as ferramentas de seleção que tem essa área de aplicação, você consegue aplicar. E a opacidade? A opacidade é a mesma coisa. Com os botões numéricos, se você tiver um teclado numérico, mais fácil. Mas se você não tiver, você consegue alterar com os numéricos
em cima das letras mesmo, padrão do teclado. Com os números, você consegue alterar a opacidade desse pincel aqui, dessa ferramenta. Olha lá em cima, a opacidade, aqui, ó, tá 100%, mas se eu apertar 9, ela vai para 90. Se eu apertar 8, ela vai para 80. 7, 70. E aí por diante, né? Mas se eu quiser, tipo, uma coisa mais quebrada, um 75, é só apertar rápido. 75, 85, 75. Isso serve para borracha, ó. Cliquei aqui, ó, tô com uma opacidade. Também serve para o pincel. Vou querer 80%, 80%. Sai com uma opacidade menor. E também esse atalho numérico funciona para camadas. Se eu quiser selecionar a camada aqui, ó, com V, né? Tem que estar com V. Em cima da camada e apertar 80%, ele já vai aplicar a opacidade, ó. 50, 60, 40, ou 45, 60, 20. E aí, se você quiser um número quebrado, um número redondo, quer dizer, então aperta só um. O 8 já vira 80%, o 3 já vira 30%. Não precisa ficar apertando 30%. Mas a mesma coisa de você apertar só o 3. E vamos falar agora de disposição e de organização aqui das camadas. Como que eu faço para jogar esse retângulo vermelho para cima de tudo aqui, ó? Normalmente, né, eu venho aqui, arrasto e solto. Funciona? Funciona. Mas você tem um atalho para isso também. O atalho é Ctrl, abre colchete, você joga a forma para trás, e aí quando ela chega no final ela volta para cima, tá? E também, Ctrl fecha colchete, você joga ela para cima. Ó, legal, né? Quero jogar para cima de tudo, para baixo de tudo. Como que eu faço? Ctrl Shift. Abre colchete, você joga para baixo de tudo. Ctrl Shift, fecha colchete, você joga para cima de tudo. Facilita muito, muito o trabalho. Que às vezes você faz o fundo fica na capa. Que é meu fundo. Pô. Finge que isso aqui é uma imagem e tal. Vou colocar ela para preencher isso aqui tudo. Aí eu quero jogar ela pro final. Ctrl Shift, abre colchete. Virou meu fundo. Beleza? Vou tirar isso aqui porque pode dar uma atrapalhada. Dar uma limpadinha aqui na nossa área de trabalho. Tá só esses dois. Bom, vamos lá. O que mais? Ainda nessa de disposição de movimentação e disposição de objetos de camadas, vou ensinar para vocês a duplicar camadas de uma forma legal. Ó. Ctrl J, o que acontece? O Photoshop duplica a camada e cola ela em cima de onde ela estava. Ó, tá criando várias ali, ó. Aqui eu não tô vendo porque tá uma em cima da outra, mas olha aqui. Legal, né? Vamos apagar algumas. Ctrl J. Agora, se eu quiser simplesmente arrastar e copiar essa imagem e deixar ela onde ela vai ser soltada, soltei aqui, eu arrasto segurando a tecla Alt. Então, arrastando com Alt, eu vou criando cópias. E se eu quiser deixar a cópia retinha, eu vou arrastar com Alt e vou apertar o Shift também. Olha aqui, ó. E aí ela me dá um alinhamento, né? Pra não deixar solto assim, ó. Se eu quiser deixar retinho. Beleza? Tem umas outras dicas também que elas são bem... Elas não se encaixam muito nesses temas, mas é sempre necessário. Eu falei no começo do Ctrl N, né? Se você quiser criar um novo documento. Mas se você quiser criar uma nova camada sem precisar vir aqui, ó. Sem precisar vir aqui, você vai fazer o Ctrl Shift N. E aí dá um Enterzinho e cria uma nova camada. Beleza? Isso é importante antes de você usar o pincel, porque senão não vai aplicar e tal. Enfim. Agora, vamos falar um pouquinho sobre zoom. O zoom aí que é tão importante, né? Se você rodar o scroll, né, que é essa bolinha aí do seu mouse, para cima ou para baixo, ele vai para cima ou para baixo. Mas se você segurar o Alt e rodar ele vai dar mais 1 e menos 1.
O mesmo acontece com Ctrl+, Ctrl-, mas o Alt e Scroll é muito mais interessante. Ó, e ele vai onde a seta tá, ó. Tem um zoomzinho. A tecla espaço, ela vira essa mãozinha. E aí você consegue clicar e arrastar e ir movendo aí na sua área de trabalho. Você arrasta a sua pintura, sua tela de trabalho aqui, sua artboard, para lá e para cá, com o espaço. E aí você soltou o espaço e voltou para a ferramenta anterior, tá bom? Outras ferramentas legais aqui, ó, é o Ctrl 1. Ctrl 1 vai fazer o quê? Ele vai deixar o pixel, né, o tamanho da tela, igual ao tamanho real, o sem redimensionamento. Ó, Ctrl 1, 100% de zoom. Então você está vendo com 100% de zoom, você está vendo o tamanho real do arquivo, né? E para impressão é muito importante. Ctrl 0, você ajusta a tela, a sua artboard do tamanho da tela aí, do tamanho do seu espaço de trabalho. Então você vai ver integralmente a imagem. Agora vocês não estão conseguindo ver, ela é comprida, sabe? É porque eu tive que colocar assim, ó, pra vocês entenderem, ó. Mas Ctrl 1, você vê 100% de zoom, ó. Ctrl 0, você vê a imagem encaixada perfeitamente na sua artboard. Agora sobre girar, deixa eu voltar essa câmera aqui. Assim fica melhor, que vocês conseguem ver com mais um. Sobre girar, você tem a opção do R. E aí você consegue rodar isso daqui. Vendo que aparece uma bússola, né? Uma rosa dos ventos, assim. É pra mover, pra mostrar que você tá aí com a ferramenta de rotação. Se eu quiser sair, ESC. Pra que serve isso? Porque às vezes, se você quiser mexer umas coisas mais específicas, você vai precisar rodar, às vezes, uma coisa que está na diagonal, e aí você quer editar com o pincel, quer passar alguma coisa assim, ver se está reto mesmo, e aí serve para isso. Bom, e com ESC que você sai. Uma outra dica também que eu quero dar é em relação ao texto, que é uma que eu descobri que, quando eu descobri, me ajudou muito. Vou fazer qualquer coisa aqui, aumentar um pouquinho. Estou com uma fonte selecionada aqui, tal. Quando você digita, e aí você dá o Enter normal, esse Enter que fica embaixo do backspace, você vai saltar a linha. No Photoshop, se você clica com o Enter do lado direito do teclado numérico, se você tiver o teclado numérico, você sai do texto. Isso ajuda muito, facilita muito a vida. Principalmente quando você vai fazer alguma coisa com mais texto, né? Uma peça de social media aí. Ou até mesmo impresso. Às vezes alguns impressos dá para fazer no Photoshop, você não precisa do Illustrator. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Comenta aí se eu esqueci de alguma, qual que você usa mais. Deixa aí nos comentários se ficou faltando alguma. Talvez eu faça uma parte 2, eu organize melhores ideias aqui nesse vídeo. Deixa nos comentários, deixa um joinha. Se inscreve no canal para me ajudar, para me motivar aqui nessa nova carreira de youtuber. E é isso. E conta se gostaram do vídeo, porque aí eu faço mais vídeos de Photoshop para vocês. Tá bom? Valeu!